é como se eu me sentisse um canal por onde determinadas questões se fazem presentes no mundo, como se fosse que aquilo que algumas pessoas, pelo menos, se identificam ou encontram nessa ação que eu desencadeei alguma produção de sentido. Eu acho que é uma conjunção ainda entre aquilo que eu faço e o que as pessoas, de alguma maneira, esperam e talvez não saibam ou não consigam expressar aquilo que elas estão percebendo. É basicamente um processo de identificação, porque atende a uma demanda comum de sentido e de empatia do tempo vivo, do tempo em que estamos vivos, que está no ar, que alguns compartilham. Ou seja, é vontade de dar materialidade aos anseios de uma época. Eu acho que isso é muito importante no meu pensamento. Eu acho que eu sempre procuro dar materialidade aos anseios da época em que eu estou vivendo. Pode até parecer pretensioso, mas a verdade que é o que move o meu trabalho é o mesmo sentido que encontro no artista ao criar a sua obra, que definiria como produção de sentido para expressar e dar materialidade a um tempo, de anunciar aquilo que as pessoas sentem e não expressam e se identificam quando é expressado. Eu acho que é uma conjunção que as pessoas, algumas pessoas, não estou dizendo que são todas, não quero aqui generalizar, que é muito perigoso, mas acho que algumas pessoas se identificam com essa mesma pulsão que eu tento tornar real quando eu estou trabalhando e dando forma a esses dois projetos. Eu gostaria só de abrir um parênteses, porque eu acho que tem várias pessoas que acabaram me influenciando. Eu vou começar por aquelas mais reconhecidas internacionalmente, talvez até por um vício, que são exatamente o Duchamp e o Zeman. Porque tanto o Duchamp como artista e o Zeman como curador, eles desafiaram a fronteira entre o artista e o crítico, fazendo nascer a figura do curador. Eu acho que esses dois personagens da história da arte é que fazem despertar essa figura do curador que intriga a tantas pessoas hoje em dia. Eu também não posso deixar de mencionar aqui o convívio que eu tive com o Mário Pedrosa e com a Lígia Pape, que não tinham receio algum das potências da invenção. Isso foi muito importante na minha formação, porque eles me ensinaram a necessidade que nós temos de sempre não temer as nossas próprias invenções, aquilo que a gente tem desejo de fazer e de expressar na arte. E realmente eles foram pessoas que me guiaram e que me guiam ainda até hoje. Eu também não posso esquecer de citar um momento muito importante da minha juventude, que foi a minha participação no Grupo A Moreninha, de 1987, que abriu essa fenda da importância da arte como uma ação no mundo. Foi a partir desse momento, em 1987, em que esse grupo expressou uma necessidade de se colocar diante do espaço de fala que a geração 80 havia aberto em 84, quer dizer, na medida em que a geração de 1984 abriu a questão da geração 80, ela solidificou uma certa discursividade que deixou de fora outros discursos. E a Moreninha foi o discurso capaz de se manifestar, não contra propriamente, mas para ocupar esse espaço de fala que ficou silenciado naquele momento. Então, essa ação, que eu era o único crítico na época, eu me via como crítico naquele momento, não como curador, mas eu acho que ali já havia uma ação curatorial, eu me via como uma pessoa participando desse grupo de artistas e que estava se colocando na realidade das artes visuais daquele momento no Rio de Janeiro. Mas essa é uma longa história que eu acho que não tem espaço aqui para a gente falar sobre isso, mas eu tenho certeza que o estudo e o pensamento sobre o Grupo A Moreninha é de grande importância, e se alguém tiver curiosidade de entender melhor o que foi a Moreninha, eu posso depois disponibilizar através dos canais do Max ou de outros canais, para que vocês tenham mais informação sobre isso. Bem, agora fechando esse parêntese das pessoas que, de alguma maneira, estabeleceram essas influências sobre mim,
ou das ações com as quais eu convivi e que foram importantes, eu vou voltar à questão da expressão do tempo, que eu estava me referindo antes. Quando eu criei o espaço de instalações permanentes, eu lembro que no ensaio que eu produzi na época, eu falo das artes visuais ou artes plásticas, como vocês preferirem, como artes da presença. E eu acho que essa minha questão de colocar a arte visual, as artes plásticas, como as artes da presença, é importante, muito importante até, para entender o meu pensamento. E eu me lembro que, na época, eu escrevi a seguinte frase, que o que faz ver é a literatura, não são as artes visuais. Então, o que faz ver é a literatura. A arte cria presenças. Ela torna ideias visíveis, presentes materialmente no mundo. Nem que seja uma proposição de ideia que muda as relações espaciais. Podem ser simplesmente uma ideia que vai mudar as relações espaciais. Mas ela cria, em última instância, para mim, presenças. Eu estava, naquele momento, muito preocupado com o desfazimento da concretude do mundo pelas fendas da virtualidade e o desfazimento também do tempo pela velocidade crescente que estava se impondo às relações do mundo contemporâneo. Eu havia entendido naquele momento que era preciso ancorar a imagem no espaço para poder segurar, para poder reter o tempo. Por isso que eu propus o nome espaço de instalações, mas permanentes e não temporário, porque a instalação é caracteristicamente, na sua gênese, a realização de um espaço temporário, de um espaço que é como se fosse um cenário que rearticula as relações do espaço e que fica ali por um dado momento de tempo. Mas eu queria algo que permanecesse, por isso, espaço de instalações permanentes. Eu achava que o importante era dar fixidez à rearticulação espacial, quer dizer, dar fixidez à rearticulação espacial e temporal que a obra de arte engendra ao se instaurar no espaço. Eu acho que esse é o grande diferencial da arte, de todas as artes, e que desafiam a gente até hoje. Por isso que eu chamei de espaço de instalações permanentes. E o mais importante, que o local desse acontecimento era a Floresta da Tijuca. Eu acho que esta relação com a Floresta da Tijuca é fundamental para a importância e a dimensão do que eu estava querendo criar naquele momento. Isso deveria acontecer, essas instalações permanentes deveriam acontecer em meio à natureza. Era fundamental para mim. Márcio, eu posso te interromper só um segundo? Me desculpe. Pode, lógico. O telefone da Regina Barreto, o microfone da Regina está abrindo toda hora. Regina, por gentileza, presta atenção que está vindo muito ruído enquanto o Márcio fala. Obrigada, Márcio. Nada, vocês querem que eu repita alguma coisa? Se perderam alguma coisa? Não, tudo bem, pode continuar. Tá? Então, só retomando o pensamento, eu achava que era importante dar fixidez à rearticulação espacial e temporal que a obra engendra ao se instalar no espaço, ao se instaurar no espaço, né? Por isso, eu denominei espaço de instalações permanentes. E, retomando essa questão, o mais importante é que não era em qualquer lugar, era na Floresta da Tijuca. Isso tem uma dimensão importantíssima, que era no bioma da Floresta da Tijuca, na Floresta Atlântica, né? Isso deveria acontecer no meio das potências da natureza. Quer dizer, o que eu imaginava é que esse tipo de ação deveria acontecer no meio da natureza.
Por que a natureza? Porque ela estava e está ameaçada, e a arte poderia ter a função de rearticular, juntamente com saberes da ciência e da filosofia, a preservação e a manutenção do único espaço que é importante para todos os seres, que é a natureza, independente se são seres humanos ou não. A natureza é a que é fundamental. Por isso, Cristina, numa das vezes que eu tive em Sorocaba, e eu visitei, acho que a Fazenda Ipanema, eu fiquei encantado, porque eu achei um lugar maravilhoso também, como é uma reserva técnica, se não me engano, reserva técnica é hábito de museu, é uma reserva ambiental, eu não tenho certeza, mas acho que é, né? É uma reserva ambiental. Sim, é uma reserva ambiental e ela também ela tem um acervo arquitetônico importante na época do Dom Pedro, né, segundo, então tem muitas camadas de história e áreas de pesquisas diferentes naquela fazenda. É um lugar realmente fabuloso. Eu posso aproveitar para fazer um parênteses aqui, fazer um elogio à Cristina. Eu acho que ela faz um trabalho fabuloso em Sorocaba, sinceramente. Eu acho incrível essa energia, essa capacidade que Cristina tem de levar e de querer levar a arte contemporânea para Sorocaba. Enfim, ela vira uma espécie de dínamo que consegue articular todas essas relações e que eu acompanho há anos. Eu sei da grande batalha que é botar um museu de arte contemporânea em pé. Mas só, eu acho que a grandeza e o desejo da Cristina é que vai dar cada vez mais consistência a esse projeto. Então, essa experiência começou, na realidade, em 1994, antes mesmo da criação do espaço de instalações permanentes, que foi através de uma exposição temporária que foi meio o start de todo esse processo, que se chamou As Potências do Orgânico. É Jéssica, não? Não sei se... Oi. Jéssica, você coloca as imagens do espaço de instalações, acho que pode ajudar as pessoas a entenderem. Tá. É Jéssica ou Érica? Perdão. É Jéssica. Jéssica, tá bom. Você consegue colocar as espaços? Obrigado. Imagina. Então, as imagens que vocês vão ver agora são as imagens da exposição As Potências do Orgânico, que foi uma exposição temporária, que tinha a mesma ideia das intervenções que depois eu fiz, né? Que foi mais em 1999, mas essa trajetória foi muito importante porque a presença da artista Cláudia Bacher, que é esta obra que vocês estão vendo agora aqui, que foi a obra O Jardim do Éden e o Sangue da Górgona, foi muito importante porque a Cláudia Bacher passou também, ela acabou fazendo 2 teses sobre arte e natureza, tanto de mestrado quanto de doutorado, que de alguma maneira me influenciaram muito e deram muito consistência ao meu pensamento. Mas nesse momento, ela fez essa intervenção, assim como as anteriores que vocês viram, a do Barrio, que é a cancela de carne. Eu não sei se dá para voltar, para as pessoas verem, Jéssica. Uhum. Essa daí é a cancela de carne, que, enfim, está muito ligada ao trabalho do próprio Barrio, né? Com aquele livro de carne, em que ele trabalhava. São todos artistas que trabalhavam com material orgânicos. O Tunga, essa mesa agora do Tunga, que é o gabinete entomológico, essas mesas eram cobertas com melado e tinha uma luz que atraía os insetos que iam comer este melado. E é muito interessante que eles passavam a fazer parte da obra. O trabalho da Cláudia Bacher, que era, se não me engano, com 700 mações e que, curiosamente, assim como aconteceu no Jardim do Éden, as maçãs, no dia seguinte da abertura, desapareceram. As pessoas foram lá e tiraram as maçãs. Foi um problema seríssimo e o museu teve que repor. Mas foi estranhíssimo porque não resistiram à tentação do fruto proibido, né? Enfim, ou do fruto do saber. Mas, um parênteses, nós temos uma gravura que a Cláudia fez com essa imagem, mais uma outra,
no acervo do MAC Sorocaba. Nós temos essa obra, esse registro dessa instalação. É uma obra muito, muito linda. A próxima obra, se não me engano, é da Adriana Varejão, que não tinha título, mas era também trabalhada com material orgânico e, principalmente, ela fazia da tinta a óleo, uma coisa que é muito comum no seu trabalho, que acho que fica mais explícito a partir desse momento, que é fazer com que a tinta a óleo mimetize a carne, né? Então, nasciam, fica difícil de ver nessa foto, mas nasciam blocos de carne de dentro do gramado. E tinha toda uma relação meio que hospitalar. Não sei se vocês estão vendo essas duas... enfim, aqui, eu não sei se dá para ver quando eu fizer aqui. Vocês conseguem ver a seta? Mas, enfim, são coisas que vocês estão vendo que são essas coisas de soro que entravam dentro da terra e brotavam em outros lugares essas carnes, né? E a próxima obra, que era uma obra muito interessante também da Fernanda Gomes, também que não tem título, mas ela conviveu um longo tempo ali na floresta, antes do início, da abertura, em que ela foi criando essa trama de linhas no espaço e, ao mesmo tempo, deixando resíduos da sua passagem naquele espaço que foram sendo absorvidos por essa teia de linhas. Depois ela consegue fazer, através da Funarte, uma instalação que se pretendia permanente, mas, infelizmente, não se manteve, que era uma grande rede que ocupava um espaço da floresta, que também tinha que ela ficou convivendo por mais de um mês ali. E foi muito interessante que passou a ter essa ação da artista no espaço, né? Agora, o que eu acho que é importante para a gente poder entender não só o meu trabalho, mas principalmente o espaço de instalações permanentes, é que o espaço de instalações ele não é um jardim de esculturas. E eu vou rapidamente frisar esta diferença, e acho que Jéssica pode ir passando as imagens do espaço de instalações, porque a gente não adiantar no tempo. Os trabalhos do espaço, eles não são... Por que eu digo que não são um jardim de esculturas? Porque não tem nenhuma ideia do jardim de esculturas do século XIX, que era quando a escultura era colocada no espaço para, de certa maneira, decorar o jardim e criar uma ambiência e uma presença do homem no jardim, que o jardim é um espaço muito domado pelo homem, né? A minha vontade era que o espaço de instalações eles fossem penetrando cada vez mais na floresta. Num primeiro momento, tanto a obra da Ana Maria Maiolino, que você puder voltar, Jéssica, quanto da Iole de Freitas, elas foram feitas num espaço muito próximo à casa e ainda dentro da estrutura de um jardim tradicional, como vocês podem ver aqui. A Iole escolheu a piscina e a Ana Maria Maiolino escolheu uma árvore, que é uma árvore em que ela criou frutos com madeiras, e até hoje é uma das obras que mais mobilizam as pessoas e que mais elas se identificam, que são frutos de madeiras feitos com uma série de diferentes madeiras brasileiras e que ficam ali, que crescem como se fosse algo natural, mas é uma ação de um artista, né? Confunde realmente muitas pessoas. E as outras obras, elas foram penetrando mais na floresta. O do Hélio Oiticica, que foi a realização da primeira obra pública dele, que foi o Magic Square número 5, enfim, que teve uma ação muito importante também do projeto HO, e foi uma escolha muito interessante, porque, curiosamente, depois, até com esse grupo Moreninha, quando a gente tinha visitado o acervo do Hélio Oiticica, eu reparei que a foto do acervo em que estão as pessoas do Grupo Moreninha, o que está na frente é exatamente o Magic Square número 5. E eu nem me lembrava disso. E anos depois, eu consegui pôr essa obra em pé. São paredes de 4 metros
E, enfim, é uma obra que rearticula a questão da cor no espaço e que depois, em Otim, acabou reproduzindo também essa obra lá no espaço de Inhotim. Mas, originalmente, essa obra nasce no Museu do Açude, no espaço de instalações permanentes. A obra seguinte, eu acho que é essa obra da Lígia Pape, que é a New House, que é uma obra muito especial, porque eu acredito que tenha sido uma das últimas obras que a Lígia Pape realizou, e é muito interessante porque ela acabou ocupando esse espaço, né, que era o espaço onde o Castro Maia tinha as suas 2 vacas. Ele tinha 2 ou 3 vacas ali, da onde ele tirava o seu leite. Esse espaço estava completamente tomado pela floresta, e a Lígia fez questão de fazer essa obra, que é totalmente branca e que hoje, infelizmente, ela está sendo invadida pela floresta, pelos processos de mudanças, né, da própria natureza, e também pelas limitações que o Museu do Açude tem de poder fazer a manutenção desse acervo. Olha aqui uma observação que o espaço de instalações é uma situação em que a arte já nasce com a necessidade da sua restauração. Enquanto nas artes anteriores, nas expressões anteriores, havia uma possibilidade de você pensar o processo, e há muito mais experiência também, né, de como se manter a tinta a óleo através dos séculos, o desenho, enfim, esses processos de restauração e de preservação, a arte contemporânea é extremamente complexa, porque ela fica muito limitada, num certo sentido, porque os próprios gestores não entendem que é um projeto que nasce com uma necessidade imediata de conservação. Tem até um espaço na Holanda, que é o Korlemir, não sei se estou pronunciando direito, que é o Korlemir Müller, que é muito interessante, em que eles têm essa preocupação. Eles instauram uma obra no meio da natureza e imediatamente tem uma equipe que fica trabalhando com a sua manutenção. Muitos artistas até acham que seria interessante deixar as obras deteriorarem, que teria mais a ver com a situação da conservação dos museus brasileiros. E até a Cláudia, uma vez, falou uma coisa que eu achei genial, que ela falou, vamos deixar isso daí se transformar em ruínas. Essa coisa de pensar que a arte contemporânea pode se transformar em ruínas contemporâneas para que as gerações do futuro visitem esses grandes espaços que têm obras monumentais, mas que sejam obras que a natureza dominou e que invadiu essas obras, né? E, de certa maneira, controlou elas desta maneira, né? Controlou pelas potências da natureza. Mas, enfim, isso também é um outro assunto muito vasto que a gente deveria falar, se algum dia for possível, depois. E acho que tem mais algumas obras, que é do Nuno Ramos, que é O Calado. Eu vou me apressar, porque acho que daqui a pouco limita o tempo, né? E vamos mais para frente. O do Zé Rezende, que é essa obra, que é uma faixa de mármore, em que ele queria que a natureza fosse desenhando ao longo dos anos, pintando esse mármore ao longo dos anos. Teve essa sugestão de um polonês, Piotr Uklański, que na época eu achei interessante aceitar, porque eu achei interessante ter um registro de como uma pessoa não brasileira vê a questão vamos dizer assim, do estereótipo do que é a arte brasileira. E o nome da obra é Garota de Ipanema. Quer dizer, ele pega essa visão folclórica da arte brasileira, do colorido, e, ao mesmo tempo, ele pega, aqui também é uma tradição polonesa de cobrir as casas das periferias de Varsóvia com restos de louça. Então, ele cria essa parede e denomina aquilo que, naquele momento, era muito conhecido no mundo, que era a bossa nova, né? Através da Garota de Ipanema. Então, achei interessante ter um registro para que as pessoas percebam como nós somos vistos claramente ali nesse circuito. E acho que a última obra, se não me engano, é do Eduardo Coimbra, que é muito legal, porque
é uma passarela que ele nos devolve integralmente à natureza. Você sobe no alto das árvores e você tem a possibilidade de fazer uma imersão na floresta. Entendam bem que todas essas obras já estão muito distantes do centro do jardim da casa. Então, não é uma visão romântica de jardim com obras que estão lá para decorar esse jardim. Por isso que é um espaço de instalações, porque é uma rearticulação da ideia de espaço que é fundamental para a gente entender a arte contemporânea. Então, vamos entrar agora no projeto Respiração, que foi a coisa que a Cristina me pediu que falasse. Desculpe, Cristina, pelo atraso e também agora pela longa digressão antes da entrada no projeto de instalações propriamente dito, né? Propriamente dito, não, no espaço no projeto Respiração propriamente dito. Então, eu gostaria de introduzir, então, a nossa outra convidada, a artista Elisa Steca, e explicar por que eu chamei ela para fazer essa mediação. E sempre que eu visito a Fundação Eva Klabin, e eu conheço esse projeto do Márcio desde a primeira edição, alguns eu não vi todos, mas eu vi a grande maioria dos artistas que foram convidados nos trabalhos. E aí, imediatamente, eu pensei na Elisa, que é uma artista também muito presente no museu. Ela já expôs no Max, ela é voluntária no museu. A gente sempre brinca, quando o artista é presente, ele ganha o título de funcionário do mês. Ela já foi funcionária do mês umas 3 vezes. E ela tem uma ligação muito forte com esse olhar de sensibilizar espaços com o trabalho artístico dela. Eu achei que seria a pessoa adequada para essa mediação, porque a essência do trabalho da Elisa é fazer uma ponte entre o mundo objetivo e o subjetivo, criando uma atmosfera que para a Elisa é bem próxima da meditação. A Jéssica vai colocar 2 ou 3 obras da Elisa, só para vocês terem ideia da proximidade do trabalho dela com que o Márcio faz como curador. Uma da exposição Silencio, no Museu de Arte Sacra, em São Paulo, que foi um grande sucesso, e a outra em Barcelona, no jardim interno do claustro do mosteiro e da basílica, que eu não vou me lembrar o nome, Elisa, talvez você ajude a gente com o nome. Foram 2 trabalhos muito bonitos da Elisa, que também estão em espaços assim históricos e trabalhos muito sensíveis, porque eu acho o trabalho do Márcio um trabalho de curadoria, eu sempre falo isso para ele, é o melhor trabalho de curadoria em casa-museu do país. Quando eu tive contato com o trabalho dele há bastante tempo atrás, eu já pensava que eu queria trabalhar com o Márcio em algum momento. Posteriormente, convidei, ele faz parte do conselho curador do Max, e a gente está sempre no radar fazer algum projeto específico aqui para Sorocaba, que vai ser um grande prazer. Mas nós fazemos essas trocas há muitos anos já. Verdade. E esse projeto Respiração é um projeto, para mim, muito especial. Eu me desloco aqui de Sorocaba para o Rio de Janeiro para ver a abertura dessas exposições que me interessam muito. Então, eu queria passar para a Elisa e a Jéssica poderia... Só abrindo parênteses aqui também, você fez um elogio lindo e rasgado aqui, sua amiga Cristina, Márcio, mas a gente está com um grupo grande hoje aqui assistindo a sua fala, que são... A gente sempre tem medo que não vai aparecer ninguém, né? Não. Eu estou aqui, Márcio, você está me vendo? Eu estou aqui. E tem estou vendo. Essa é uma artista muito, muito, muito querida. Quem é que falou que eu não vi? Henrica. Henrica, beijo. Tudo bom, Henrica? Beijo. Aqui tem vários fundadores e fundadoras aqui do museu. A gente tem uma conselheira muito querida também assistindo, a Laide Alves, e Laura Matos, Lúcia Castanho, Silvia Steca, enfim, se passou alguma, me desculpe. Mas tem um grupo grande aqui, né? Não se faz um trabalho de longo prazo, de forma sozinha, solitária, você precisa de um grupo grande
caminhando junto, quando um cansa, o outro continua, enfim. Então, eu é que quero agradecer todo mundo que está junto com a gente desde o início. A Jéssica, que é a nossa mosqueteira, que é uma multifunção lá dentro do museu e está aqui colaborando hoje. Então, prazer estar aqui com vocês. Então, vou passar para a Elisa e vocês começarem essa conversa boa. E a Jéssica já pode pôr as imagens, Jéssica, por favor. Bom, gente, bom dia. Muito obrigada. Fiquei muito honrada, Cristina, com esse convite. Um grande prazer te conhecer, Márcio, nessa situação tão especial aqui, onde eu vou colocar a gente como colegas, porque tem dois pontos para entrar rapidamente, porque hoje a gente tem muito que ouvir de você, mas são dois pontos que eu acho que eu poderia lançar de diálogo entre nós. Primeiro, que você, ao se apresentar, falou da figura do curador, e eu acho que, tendo sido monitora da 18ª e da 19ª Bienais de São Paulo, eu acho que eu vi, pelo menos aqui no Brasil, o nascimento de uma figura que eu chamaria de curador-autor. Eu acho que quando a gente viu a grande tela, Sheila Lerner com essa grande provocação, de uma certa maneira, a grande tela era uma obra da Sheila. E eu vejo no seu trabalho, através das proposições que você colocou, também a figura do curador-autor, daquele. Eu percebo um trabalho artístico seu ao reunir artistas. Então, isso é uma coisa que eu acho que depois a gente poderia conversar sobre isso, uma vez que a sua própria proposição foi nesse sentido. A outra que eu vi aqui, que o Barrão também está participando, que eu acho incrível, esses dois trabalhos que apareceram meus são dois trabalhos onde a questão da instalação vale muito. Por quê? Porque não são trabalhos em ambientes meramente expositivos, mas onde o próprio local acaba sendo um elemento construtivo da obra, né? Primeiramente, eu tive essa minha exposição, que chamava-se Silencio, no Museu de Arte Sacra, onde o local era praticamente o tema, porque no Museu de Arte Sacra, que é em si um importante documento da história do Brasil, você tem essa questão do silêncio praticamente palpável. Então, é uma exposição que só aconteceu na sua maior potência dentro daquele espaço. Ela é uma exposição instalativa, digamos assim. E a outra, que foi esse convite da Bruna Battistini, da Silvia Coelho, para fazer essa intervenção nesse claustro em Barcelona, do século XII, XIII, onde eu tinha essa questão muito específica, que eu acredito que é a mesma questão que você tem no projeto Respiração, que é esse diálogo com o ambiente, às vezes, um diálogo mesmo, que às vezes você tem que falar e às vezes você tem que ouvir. Então, como que a gente vai colocar uma intervenção em uma obra de arte que dialogue, mas que não obstrua, não grite, não seja um diálogo desrespeitoso com o ambiente? Uma vez que na casa, Museu Eva Clavin, você também está lidando com uma colecionadora artista, porque o próprio ambiente também é uma obra da Eva. Então, o Barrão tem esse diálogo também com a coleção Yunis, no projeto Pandora, que eu também acho um projeto de respiração incrível. E o que eu queria que você comentasse através das obras é isso, porque faz toda a diferença quando um artista faz um trabalho específico de diálogo, sendo de reverência ou sendo de questionamento. E isso eu acho que salta aos olhos. Eu imagino que deva ser um grande desafio para você essa questão de quando deixar o outro falar e quando você falar e quando os dois estão falando mais ou menos em sintonia. Então, muito obrigada por você estar compartilhando com a gente esse seu processo, que é lindo para quem ama espaços, porque eu acredito na vida secreta dos espaços, né? Eu acho que os espaços têm uma vida em si e tem os seus fantasmas. Inclusive, aqui vou fazer uma declaração de amor para a única artista que eu acho que conseguiu fotografar
os fantasmas do espaço, que é a Francesca Woodman. Então, um beijo para a Francesca, onde ela estiver, e muito obrigada. Gostaria muito de te ouvir a respeito dos seus espaços, das suas obras e das obras dos outros na Casa Museu Eva Klabin. Então tá, muito obrigado, Cristina, muito obrigado, Elisa, enfim, por dar por reafirmar de alguma maneira essa dimensão que eu, de certa maneira, concordo com você. E eu acho que isso direciona um pouco a cabeça das pessoas em relação ao meu trabalho. Entrando mais especificamente no projeto Respiração, o que eu acho que talvez seja importante para clarificar para vocês por que desse percurso é que eu tenho uma grande angústia... Eu estou tirando uma kombucha aqui, se você quiser atender, tá? Estou aqui na cozinha tirando a kombucha. Opa, acho que alguém tem que desligar aí o microfone, não? Oi, pessoal, acho que tem alguém com o microfone ligado. Aberto, né? Está aberto. Bem, retomando, eu acho que foi uma grande sim, oportunidade eu ter podido ou estar hoje ainda trabalhando na Casa Museu Eva Klabin, porque era um espaço dado e fechado, né? E eu tinha que estabelecer alguma relação com esse espaço. E aí, Elisa, eu concordo com essa tua linda ideia da vida secreta dos espaços, e eu acho que isso foi muito importante para a minha percepção do que acontecia nesse espaço, porque eu tenho algo que eu chamaria de uma certa angústia de ter que lidar com a realidade representada no plano. Principalmente por conta, até uma questão já bastante antiga, num certo sentido, né, da perspectiva central, que foi a arte da Renascença que trouxe para a gente, de poder representar, né, esse espaço num plano bidimensional e nos dar a sensação da profundidade do espaço. E isso me gerava, e ainda me gera, uma certa asfixia. E essa asfixia do espaço, do plano, porque ela se fecha numa visão muito unidirecional, em que você não tem a presença de outros olhares, de outras diversidades, é algo que é um pensamento fechado em si mesmo. E eu acho que a minha experiência com aquilo que eu denomino de ruptura pós-neoconcreta, que eu acho que é a ação hoje bastante já divulgada no mundo todo, das obras da Lígia Clark, da Lígia Pape e do Hélio Itzica, que eu costumo mostrar que não é mais um projeto neoconcreto, é algo para além do projeto neoconcreto, porque eles mergulham diretamente no espaço. Essa compreensão do espaço que nos circunda e de como levar a ação artística para esse espaço. E daí a importância também que eu falo da Moreninha, porque a Moreninha foi uma ação que me permitiu entender isso claramente naquele momento da minha formação. Quer dizer, por outro lado, se a gente parar para pensar, o cinema também tem essa questão, né? Mas o interessante do cinema é que ele se abre para o sonho. Não é como a pintura tradicional, vamos dizer, de tradição renascentista, né? Que ela meio esbarra nesse plano e, como eu tenho tentado escrever, me gera esta angústia da bidimensionalidade, né? Então, quando eu fui para a Casa Museu Eva Klabin, né? Foi uma oportunidade incrível para mim, porque eu podia lidar diretamente com obras, enfim, que fizeram parte do Renascimento e que foram até o século XIX, que é exatamente esse espaço onde as obras acabadas, a ideia das divisões das artes plásticas, né, em arte do desenho, da pintura, da escultura, e que você tinha um projeto muito claro e muito fechado de como a arte deveria se manifestar,
E, de repente, eu estava me confrontando com um museu que tinha e oferecia essas possibilidades, né? Quer dizer, possibilidades na medida em que eu tentei reinventar aquele espaço, né? Porque, a rigor, eu acho que não me pensaram ali para isso. Então, essa questão, Elisa, que você trouxe, né, de uma certa rearticulação do espaço, é fundamental para mim, de nós sairmos, né, desse espaço bidimensional, e eu não estou falando nenhuma novidade, é algo que já acontece desde a década de 50 do século XX, ou seja, já uma ideia que tem pelo menos 70 anos, né? E daí a importância do Duchamp, que fez esse deslocamento primeiro, e depois do Zeman, que fez esse segundo deslocamento, quando introduz a figura do curador, que você está chamando aí de curador-autor, é que dá essa dimensão e que, de alguma maneira, as pessoas são tão curiosas e não conseguem entender, porque a expectativa é que um curador ele não haja como um autor. Mas o curador, hoje em dia, cada vez mais, ele também é uma forma de expressão do artista. O que inicialmente achavam que o curador era uma espécie de maestro, que ele ia organizar ou fazer releituras, como um maestro faz de uma determinada obra musical, e rearticular aquela obra dentro dos seus limites, era essa a expectativa original de um curador. Mas depois foi se vendo que o curador podia mais do que isso que é muito interessante, que é essa voracidade, até o Foucault fala isso, que é a voracidade pelo espaço. Eu sinto, eu não sei se vocês, desculpe interromper, eu não sei se vocês estão me vendo, porque a tela desapareceu aqui para mim. Estamos vendo sim, Márcio. Não estão vendo? Porque, de repente, eu estava sem ver. Talvez pudesse ir já passando as imagens do respiração, porque aí a gente pode ir vendo, né, de que maneira isso acabou acontecendo fisicamente no espaço, né, concretamente no espaço. Jéssica, você tem como pôr? Já começamos, Márcio. Pode ir. Gozado que eu não estou conseguindo mais ver, mas tudo bem. Agora apareceu. Essa daí é o primeiro Respiração, do Damasceno, do José Damasceno, de 2004, né? Ou seja, esse ano estaria fazendo já 16 anos do início do projeto, né? O que eu acho interessante também é pensar que todas... que quando eu comecei o Respiração, e eu acabei, não era uma coisa que estava no meu pensamento naquele momento, o Elisa, mas que eu acho que talvez possa ter alguma identidade com o que você falou, e que ficou muito explícito até num artigo que eu escrevi para a Folha sobre o incêndio do Museu Nacional. Seria interessante se vocês tivessem a oportunidade de ler esse artigo, porque ali eu expresso muito bem o que eu penso sobre a arte e sobre os museus. E é uma ideia que, na realidade, vem do Deleuze, que a arte não deve ser vista como troféu. Como troféu de uma civilização, de um momento histórico. Ela deve ser vista como um monumento. Assim como o monumento, por exemplo, ele comemora o ato que levou à construção daquele monumento, ou seja, se você vai fazer um Arco do Triunfo, você está comemorando um ato belicoso que aconteceu e que os franceses foram vitoriosos. Então, você comemora aquele momento e você não está mostrando um troféu daquele momento. Então, essa foi a minha relação com o espaço da Casa Museu El Calabim. Para mim, não eram troféus da Renascença, troféus da arte grega, troféus da arte egípcia, da arte oriental, da arte pré-colombiana. Era, na realidade, a comemoração do ato fundador da arte, que é a capacidade de criação e invenção da arte. O projeto de Respiração tem esse compromisso, basicamente. O compromisso com a criação e com a invenção. E daí eu reputo a importância da Lígia Pape e do Mário Pedrosa no meu pensamento, que foram eles que introduziram isso, que a arte tem essa força.
E, logicamente, você não pode se desligar do que é feito pela arte, né? Eu não estou falando aqui que você vai desconsiderar, o contrário. Você tem que, mais do que tudo, valorizar o trabalho desses artistas. Então, tudo que falam a respeito do projeto Respiração, que muitas vezes me falam, que são camadas de interpretação de uma coleção, que é uma rearticulação do espaço para criar uma dinâmica nova de visitação e passar a sensação de que em cada respiração a pessoa está visitando um novo museu. A ideia da sensibilização do espaço, né? Que de uma certa maneira, me parece, Elisa, você me corrija se eu estiver errado, que você trabalha um pouco com essa ideia. Tudo isso são diferentes possibilidades que um museu e um projeto como esse, num museu, pode oferecer. Mas, mais do que tudo, num museu que é uma casa. E é uma casa que é um museu. Então, é uma casa que não te oferece mais um cubo branco, né? Ele vai te oferecer um espaço totalmente preenchido pela própria arte. Ele vai responder a uma nova conjunção de pensamento que é como se colocar na arte em meio a muitas outras informações da história da arte, das nossas informações pessoais, como lidar com todas essas informações, inclusive com essa vida secreta dos espaços, que são de que maneira você se relaciona com esse espaço que está ali, que foi deixado pela Eva Klabin, foi ali deixado por todas as pessoas que trabalham ali, que trabalharam, enfim. Sim, todas essas energias estão presentes nesse momento. E entender que é a rearticulação e o engendramento de um espaço que vão permitir a criação de algo que é a própria ação do curador. O curador vai trabalhar exatamente com esse engendramento do espaço, com a instauração de um conceito que permita a realização disso que nós estamos nos referindo agora, tanto no espaço de instalações permanentes, quanto no espaço propiciado pela Casa Museu Eva Klabin para o projeto Respiração. Então, o que vai me interessar, em última instância, é exatamente a poesia do espaço. Esse é um trabalho meu que eu fiz. Eu não satisfeito em participar como curador nesse trabalho junto com a Daniela Thomas e a Lilian Zaremba, eu fiz um trabalho chamado Haverá Silêncio nas Pedras. Enfim, que esse casaco, as pessoas, ao entrarem no auditório da Eva Klabin, poucos artistas ocuparam o auditório, foi o Damasceno, foi um deles que ocupou, o João Modé também ocupou uma parte ligada ao auditório, mas era um casaco que ele tinha vida própria e voz própria. Entendeu? Esse casaco falava com as pessoas. Então, ele falava a respeito de um assunto muito próximo a mim mesmo, que é sobre a questão do silêncio e sobre a questão da surdez, e ele falava sobre isso. E era, na realidade... Engraçado você falar, né? Que é um trabalho sobre... É bonito, né? Porque você está falando aqui do silêncio e você está falando do trabalho que fala. Né? É muito bonita essa história e também adoro a matéria do silêncio e acho que ela tem tudo a ver com respiração e com a proposição, porque aquele meu trabalho lá de Barcelona, ele chama Tempo Suspenso, porque eu sinto no seu trabalho, eu sinto ao entrar nesse ambiente que esse tipo de relação também faz parte da respiração, que é aquele momento onde você prende a respiração, porque quando você está diante de uma articulação de obras, você está diante de todos esses tempos. Você está no Egito, você está no Renascimento, você está agora e você está no mundo, no tempo sem tempo. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, Elisa. Eu acho que você consegue perceber claramente, até porque você já trabalha com essa ideia, né? Você trabalha com essa ideia, que realmente é por aí mesmo que eu acho que a coisa, que é por onde transita a questão do projeto Respiração, que realmente é uma conjunção com todas essas relações de camadas de tempo que estão ali, que você libera para esse momento presente, em que, eu costumo dizer, né, na realidade, o bacana é que as pessoas podem entender que se um determinado objeto de arte atravessou a massa do tempo,
resistiu ao tempo e persistiu ao tempo, ele está ali exatamente para que a gente possa se relacionar não com o tempo que o fundou, mas com o tempo em que ele está ali naquele momento. Que muda certamente daqueles que criaram aquelas obras, né? Então, essa rearticulação de sentido constante, que é, eu acho que uma das características, inclusive, da arte contemporânea, né? O artista contemporâneo, ele penetra no mundo, e mais do que nunca a gente vê isso, enfim, desde a land art, nas artes que saem de dentro do museu, né? E é curioso, porque eu trago essa arte para dentro do museu, mas eu acredito muito na arte que sai do museu, que começa com a land art, e que hoje é cada vez mais presente com enfim, com essa arte, vamos dizer, mais antropológica, sociológica, porque eu não tenho outra maneira de definir, que é esta ação no mundo da vida das cidades, ou no mundo físico e real, fora de nós, que faz parte do nosso cotidiano e da nossa vida. Essa ação é fundamental. Tanto é que, quando comemoramos os 15 anos do Respiração, eu fiz questão de comemorar com o Opa Vivará, porque o Opa Vivará é um grupo de artistas, enfim, é um coletivo, né? Porque hoje em dia a gente se refere mais como um coletivo, é um coletivo de artistas que tem uma ação que rearticula as relações e o imaginário da cidade. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente começar a pensar mais consequentemente o que significa isso que está tão presente no mundo de hoje. Mas também isso também é uma longa e grande conversa para depois. Mas a gente podia só retomar alguns artistas que participaram do Respiração, como, por exemplo, se, Jéssica, você puder ir para o Bispo do Rosário, que ele é um dos últimos, que acho que ele fez o ano que ele fez foi 2017. O Bispo do Rosário foi o primeiro artista não vivo que participou do Respiração. E talvez aí evidencie melhor o meu pensamento sobre essas relações. Me deu essa oportunidade, né, de poder explicitar isso. E essa intervenção se chamou Flutuações e, na verdade, eu criei um motivo de intervenção, né? Nenhuma obra do Bispo do Rosário podia encostar em nenhuma obra da Eva Klabin. Elas tinham que atravessar a casa como se fosse um voo, uma flutuação em meio aos objetos da Eva Klabin. De certa maneira, eu estava querendo estabelecer algum tipo de tensão entre a obra de um artista totalmente relegado ao segundo plano praticamente ao longo de toda a sua vida. Enfim, mais para o final ele teve reconhecimentos, mas ele teve, durante grande parte, totalmente à margem da vida, né, num certo sentido, mas que ele era profundamente lúcido e um grande artista, e também um artista colecionador, assim como a Eva Klabin era uma colecionadora. Então, eram dois mundos de pessoas que conviveram no mesmo espaço, na mesma cidade, ao mesmo tempo, porque os dois foram contemporâneos, e estavam totalmente distanciados por questões sociais, econômicas e de saúde, né? Entre aspas, porque eu acho que o bispo é extremamente lúcido no momento em que ele é artista, e as outras questões são questões periféricas, no caso específico da obra do bispo, né? E podiam conviver ali. Então, eu não sei, acho que aqui não tem a foto, só teve um momento da exposição em que houve uma inversão, em que a obra do Bispo do Rosário estava no chão e um conjunto de poltronas e sofá ficaram suspensos e pendurados, invertendo essa relação. É como se enfim, parte do mobiliário da casa atravessasse a obra do bispo da mesma maneira que ele estava atravessando ou deslizando por sobre as obras da Eva Klabin. E essa inversão
foi também muito indicada, aquilo que eu falei, por pessoas que são muito importantes no meu processo, que foi o Gerardo Vilaseca, que é um grande, eu brinco que ele é uma espécie de dramaturgo da imagem, em que ele percebeu muito claramente a minha intenção e ele propôs que a gente provocasse essa inversão, né? Então, assim como a Cláudia, foi extremamente importante todo o meu processo no espaço de instalações permanentes. São pessoas que dialogam comigo e eu acredito muito nessa criação do pensamento em conjunto, né? Então, isso eu acho, Elisa, de certa maneira, evidencia, porque é o fato do bispo não estar vivo e eu poder, de algum modo, usar a sua obra e enfim, graças ao próprio Museu do Bispo do Rosário, que aceitou que eu fizesse isso, porque eles podiam também ter recusado. Há uma generosidade da parte deles, né? De terem aceito isso e confiado, que poderia ser uma coisa interessante. Mas, enfim, eu estou falando para caramba, né, minha gente? Meu negócio é que vão me dando chance, eu falo. Mas, Elisa, eu não sei se eu respondi ao que você queria. Eu acredito que sim, mas tentando Não, falar... Você tem que falar, porque a gente está aqui para te ouvir. Muito obrigada pela possibilidade de diálogo, que eu considero que o seu projeto Respiração na verdade, um diálogo. É um projeto, um falar e ouvir. É um diálogo constante com tudo isso que a gente está falando. Então, é um grande ensinamento, eu acho, que você está tendo, porque a vida secreta dos espaços e os espaços de sua obra e toda a energia de uma colecionadora que reuniu a energia criativa dos artistas, ele merece uma certa reverência, né? Também tem o diálogo da reverência com a reverência. Uhum. Muito bom isso. Diálogo da reverência, da irreverência com a reverência, não é isso que você falou? Eu acho que o espaço e as obras merecem uma reverência e às vezes também a gente tem que ter um pouco de reverência, né? Porque senão você fica engessado dentro dessa reverência. É um trabalho muito criativo. Mas a Eva Klabin, ela me deu uma colinha, sabia? Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site da Eva Klabin e ver a Sala Renascença, no centro da sala, lá no fundo, no centro não, desculpe, espacialmente, isso que eu vou falar é um retábulo que está no fundo da sala, ele se transforma, que é esse retábulo que vocês estão podendo ver atrás da cama do Bispo do Rosário. Estão vendo que atrás da cama tem um retábulo? Esse daí, exatamente. Esse retábulo, no centro dele, e está coberto pela cama, você não pode ver, existe uma Madonna com um menino Jesus, que é um menino Jesus totalmente irreverente, que me lembrou, Elisa, essa tua ideia de reverência e reverência. Aí eu olhava para ele, eu ficava encantado, e eu até depois descobri no Victorian Albert Museum, em Londres, eles têm uma mesma obra como essa, porque parece que são 7 no mundo, não se sabe o autor, mas que todos identificam pela semelhança como o mestre das Madonas dos meninos irreverentes. Porque o menino Jesus ele está com uma cara de criança sapeca, desejando os seios da mãe. Eu acho incrível que a Eva Klabin colocou no centro do retábulo a figura... E é um altar, é uma espécie de altar, onde o centro é essa mulher com esse menino irreverente, né? Exatamente, é isso mesmo. E ela fez questão de colocar no centro da grande sala onde ela recebia seus convidados essa imagem transgressora, irreverente, que caracteriza muito, enfim, eu não conhecia a Eva Klabin pessoalmente, mas pelos relatos que tive possibilidade de ouvir de várias pessoas, até numa história oral que a gente tentou fazer e a gente fez com várias pessoas que conviveram com ela na época, mas que é um belo projeto que precisa ter continuidade e que teve a ajuda até do Paulo Sá, que é um amigo e que também fazia parte lá do espaço de instalações permanentes, e que a gente fazia essas entrevistas e que eu pude descobrir esse caráter transgressor e irreverente. Falo isso porque foi essa cola, né, que a
a Eva Klabin deixou, pelo menos para mim, de eu achar que era possível rearticular esse espaço, recriando, transgredindo ele e trazendo ele para o mundo contemporâneo, né? Olha, eu acho que você está falando para a gente entrar no site, né? A gente vai esmiuçar esse site, mas isso daí não desconsidera a nossa visita em loco, que a gente vai fazer com você, toda essa conversa lá na casa, rapidamente, se Deus quiser, e que vai ser o máximo, a gente vai continuar essa conversa aí, respirando um perto dos outros. Mas eu gostaria de ouvir de você, na questão da reverência e irreverência, da vida secreta dos espaços e dos fantasmas, um trabalho que eu amo de paixão, que é o trabalho do Carlito, porque eu acho que ali, essa sutileza de tempo, através da matéria, cristal, vidro, ela é muito emocionante. Você poderia voltar? Você poderia falar um pouquinho desse trabalho com a gente, por favor? Posso ser. O nome desse trabalho é a regra de 2. O que eu acho interessante e forte nesse trabalho é que cada artista, de certa maneira, escolhe algum aspecto, né, com o qual ele deseja trabalhar, né? Então, nesse caso aqui, o Carlito, ele estava interessado em trabalhar com a questão do colecionismo. Eu não sei se vocês reparam que esse chão todo, ele está coberto de copos. E é como se ele fizesse uma grande coleção de copos e tivesse criando essa tensão com essa casa que ela é totalmente dominada por uma ideia de coleção que habita todos os espaços. Ela é extremamente densa de informação. Então, ele suspende e, de certa maneira, ele põe em suspensão a própria coleção ao introduzir nesta coleção uma coleção de objetos absolutamente banais com os quais a gente convive o tempo todo, que são copos de vidro. Então, ao mesmo tempo, esses copos de vidros, que nos passam uma ideia de grande fragilidade, eles sustentam o próprio mobiliário dessa sala, que não é pouco. E ele cria uma espécie de tapete no lugar do tapete original, que é um tapete de luz. Então, essa relação entre esse material transparente, translúcido também, esse material que são dessa coleção de copos de vidro, ela penetra na coleção e fala, existem outras coleções possíveis, né? E ele traz essa coleção do vidro, né, de copos. Eu acho que isso é uma sacada assim, absolutamente genial, quer dizer, porque você tem outras regras possíveis, né, para entender o espaço. Existe o espaço determinado pela coleção Eva Klabin e existe também um espaço que o artista determina ao colocar nela a sua coleção, no caso, a coleção de vidros, né? Então, eu acho essa obra extremamente emblemática para a gente pensar essas relações. E eu gosto também muito de um outro trabalho que está à direita dessa obra, que é uma obra que ele fez no banheiro da Eva Klabin. Esse é um banheiro quase que mítico, porque, enfim, é um banheiro que as pessoas que ouvem falar da casa, mas não conhecem, eles falam um banheiro de mármore azul, não, falam que é um banheiro de lápis lazuli, mas de fato não é um banheiro de lápis lazuli, mas é um banheiro forrado com um tipo de mármore azul baiano, que é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, ele coloca algo que é muito vivo, que são árvores. Então, durante o período da exposição, essas árvores eram... Ai, que lindo esse penteado! Ui, desculpa. Enfim, é trazer a natureza para dentro da casa, que é uma casa que não tem presença nenhuma da natureza. Enfim. Agora, tem muitas outras obras que eu acho muito interessantes também, que são, enfim, são tantos artistas que eu me sinto até assim na dificuldade de ficar comentando, porque a gente precisaria de muito mais tempo para comentar. Eu também não sei
qual o tempo ainda que nos resta, Cristina. O Márcio, comenta. Fiquei feliz que a Elisa deu essa instalação do Carlito, porque foi uma das minhas preferidas. Foi maravilhosa essa exposição. Eu queria que você falasse um pouquinho do Shelpa Ferro, que também foi muito surpreendente, uma que eu gosto demais. De novo, o Shelpa Ferro ele foi um trabalho muito interessante. Se puderem botar, Jéssica, você consegue botar um vídeo aí? Tem um videozinho do Shelpa Ferro, você consegue colocar o vídeo da sala de jantar? Eu acho que só um minutinho. E achei ótima a ideia da Elisa de montar um grupo de todo mundo que está aqui assistindo. Eu acho que uma pessoa que foi comigo, a Maria Amélia Sampaio, que está aqui com a gente, ela esteve comigo lá na abertura de uma exposição, mas vale uma ida ao Rio de Janeiro só para visitar. É lógico, ver a cidade também, mas vale uma ida ao Rio visitar essa casa. E também da Laíde, acho que a Laíde teve, não teve, a Laíde? A Laíde esteve na nossa conselheira. Bem, vamos. Esse vídeo deve demorar menos de 1 minuto, 1 minuto e pouco. Bem, essa intervenção se chamava estabilidade provisória e é muito interessante porque, na realidade, o que o pessoal do Shelpa estava pondo em questão é toda essa estabilidade que uma coleção de arte clássica traz para o mundo da arte. Quer dizer, você tem obras de arte que são consagradas, aceitas, respeitadas e já fechadas em si mesmo, né? E o que eles estão colocando fica muito explícito a partir do próprio título, que era estabilidade provisória, ou seja, que toda estabilidade ela é provisória, não existe uma estabilidade definitiva. E exatamente isso também é o que traz a própria ideia do projeto Respiração, onde tudo é muito instável, né? O mundo hoje é muito instável, né? Vide o momento que a gente está atravessando. Então, esse questionamento sobre a estabilidade do mundo que o museu quer trazer é exatamente um material com o qual o Shelpa Ferro estava trabalhando. Vocês podem ver aqui, por exemplo, nesse Buda que eles colocaram aqui nessa vitrine, a cabeça do Buda está quebrado e está ali na base. Então, aquilo que pode parecer tão arrumado, tão ordenado, ele pode, de um momento para outro, se desestabilizar completamente. Eu acho que isso fala tudo do que é o projeto Respiração. Inclusive, teve uma reunião da Associação Brasileira de Críticos de Arte em que eu tive que prestar um esclarecimento porque falaram que eu estava pondo em risco a coleção. Só que as pessoas não tinham percebido, porque tinha uma outra obra que não está aqui, que eles punham um vaso chinês na beiradinha de uma papeleira e esse vaso poderia cair e quebrar a qualquer momento. Se alguém se esbarrasse ali, corria o risco de cair e quebrar. Só que o vaso era um vaso comprado na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, ou seja, tipo 25 de março, em São Paulo. E não tinha esse valor histórico que as pessoas da Associação Brasileira de Críticos de Arte achavam que tinha. Mas isso foi muito interessante até para superar
todas essas questões, ainda que naquele momento, isso deve ter sido em 2005, se não me engano, ainda as pessoas ainda tinham esses receios, né? Mas, enfim, eu tive que explicar que não, que eu não permiti que aquilo fosse obras da coleção, ou como também na mesa de jantar, que quando a pessoa entrava na sala, a mesa se desestabilizava e começava a tremer, pondo em risco a própria coleção. Mas nada daquilo que estava na mesa era a coleção da Eva Klabin. Era uma coleção, enfim, eram obras não, era um aparelho de jantar de uma outra pessoa que eu só posso agradecer que teve a coragem de deixar lá, mas eu tinha certeza que nada disso aconteceria, não iria nunca quebrar. Mas eu queria também fazer um comentário sobre alguns outros artistas de trabalhos que eu gosto muito, que foram uma série que eu chamei inicialmente de Estados de Metáfora e que depois eu entendi melhor a ideia da metáfora e da metamorfose. Aí eu falei, não, vou mudar para Estados de Metamorfose, que é uma intervenção que foi muito interessante também, porque foi um trabalho que eram 3 exposições, vamos dizer, 3 intervenções individuais, que eram da Brígida Baltar, da Cláudia Bacher e também da Marta Jourdan. Deve estar... esse daí, esse é da Brígida Baltar. Da Cláudia Bacher e da Marta Jourdan. Esses 3 trabalhos, de alguma maneira, punham em questão a ideia de que um espaço pode se metamorfosear o tempo todo. Mesmo que os outros artistas, antes, de certa maneira, eles modificaram o espaço, eu acho que com essas 3 exposições ficou muito clara que, além da modificação, você cria uma relação de metamorfose mesmo com o espaço, em que você cria uma relação quase que híbrida, de um ser híbrido, composto de várias partes, né? Então, por exemplo, a obra da Cláudia Bacher, por acaso está aí nesse momento, ela tratava de todo o imaginário, de como o imaginário, os fluxos do imaginário dominou aquela cena da mesa onde as pessoas se reúnem para conviver, para pensar, em que a Eva Klabin tinha a possibilidade de criar uma energia com a visão dos vários convidados que ela tinha para poder construir, inclusive, a sua casa, as suas ideias, ou seja, que ela vinha com a ideia da construção de uma obra, no caso, coleção, vinha com a ação de várias pessoas, né? Então, essa ideia de transformação desse espaço, através dessa coisa tentacular, da energia, do desejo, do pensamento, que dominava e enredava todas essas pessoas em torno da mesa. Da mesma forma, a Marta Jourdan, ao meio liquefazer a própria coleção, através de gota, era uma gotinha de água que ia pingando, ia sendo projetada na hora, no momento, sobre todo o mobiliário do quarto de dormir, que criava essa instabilidade, vamos dizer assim, do próprio chão-ferro, né? Quer dizer, começava a questionar essas relações. Ou a Brígida Baltar também, que ela traz pó da sua própria casa, porque a Brígida trabalha com esse pó de tijolo, né, que ela escavou e trouxe da sua própria casa para criar obras no circuito da exposição. Então, não sei se está muito claro para vocês, mas aqui ela continua a paisagem do Isenbrandt, que é um pintor do início da Renascença Flamenga, né, o anterior à Renascença Flamenga. Ela dá continuidade à paisagem que está aqui no fundo da parede da casa. Exatamente. Ou quando ela replica, obrigado, hein, Jéssica, quando ela replica no tampo, né, do banheiro o material do papel de parede, né? Enfim, são pessoas que vão pegando e modificam muito na estrutura mesmo da casa essas relações. Agora, eu acho que vale a pena também a gente mostrar o trabalho da Enrica Bernardelli. Eu não sei se... deve ser lá do... É esse daí. Esse trabalho da Enrica
infelizmente, é o tipo de trabalho que não dá para dar uma ideia muito clara do que acontecia, mas ela criou ela rearticulou todo esse sentido da Sala Renascença. Ela criou um espaço onde acontecia, de fato, uma performance em que as pessoas que participavam dessa performance davam materialidade ao pensamento dela. E as pessoas não podiam entrar no espaço, mas esse espaço tinha esses seres, aí sim, esses seres metamorfoseados, homens com cabeças de cavalo, que vocês estão vendo aqui, lendo o jornal ou conversando. Eles ficavam totalmente estáticos, como essas pessoas também aqui, que estavam dormindo, né? Passavam a exposição toda dormindo, nos levando para esse ambiente meio sonâmbulo e de sonho, né? Onde a gente, o espectador, era uma espécie de sonâmbulo que circundava todo esse ambiente que você não podia penetrar, era dividido por grandes cortinas de voal, e você via através, e tinha uma música que, inclusive, acaba dando o nome, né, para o trabalho e que traz essa lembrança, que eram sons de pássaros, e que ela denominou de concerto de pálpebras, que é de uma poesia, uma delicadeza lindíssima com o ambiente da casa. E, mais do que tudo, com a própria obra da Henrica, né? Então, é muito difícil, é uma pena, porque eu digo que o Respiração devia ser um grande filme, mais do que tudo, porque é uma pena não poder ver, de fato, e viver o que aconteceu naquele momento, que foi muito único e muito surpreendente, né? Mas, enfim, tem esse trabalho da Ana Maria Maiolino também, que eu gostaria de fazer uma referência, porque eu acho muito interessante, que eu me lembro que a Ana ela tinha pensado numa performance também, e isso é muito legal, né? Que os artistas aceitam esse desafio da performance e também da sonoridade, né? A Ana fez um trabalho lindo no quarto, que não aparece aqui, que eu acho, de alguma maneira, acabou apontando também para o trabalho da Documenta, de Cassel, em que ela usava esses sons de uma conversa entre mulheres no quarto de dormir da Eva. Era uma conversa que você não conseguia distinguir que língua era o que estava sendo falado, mas era uma presença muito forte dessa conversa entre várias mulheres que falam uma língua incompreensível e que dominam esse espaço. Ou essa performance que ela cria com a Sandra, se não me engano, que ela convidou, que é uma bailarina, que você não via a pessoa, que ela estava totalmente coberta por esse pano até o momento que ela se descobre, mas que ficavam fazendo todos esses movimentos na presença da Ana, que trazia com ela esse fogo, que é o fogo da arte, né? E ela ficava ali simplesmente, silenciosamente, sendo uma espectadora dessa performance que ela criou para essa artista. Então, esse silêncio da Ana, e é muito bonita essa ideia do silêncio, desse corpo que se movimenta no seu próprio silêncio e que ocupa o espaço e que atravessa a casa toda. E que, mais uma vez, a Ana aqui mostra, tal como no projeto do açude, de instalações permanentes, que ela fala diretamente daquilo que é, daquilo que está presente, não há subterfúgios. Tanto é que essa intervenção da Ana se chama simplesmente é aquilo que é. E essa barreira em que você esbarra, que é um pouco da minha angústia da bidimensionalidade, que você esbarra num plano em que você não pode mais penetrar, que a arte te traz sempre, que as artes visuais, e por isso a arte das presenças, né, ela te traz com essa pulsão com a qual você esbarra e que faz o sentido da arte. Márcio, que show de discurso. As pessoas estão aqui escrevendo, adorando, mas a gente vai ter que encerrar, porque a gente já passou da nossa hora. Acho que todo mundo pode perceber que dá para conversar com o Márcio durante umas 5 horas, e ele tem muita experiência, uma mente criativa, inquieta, e tantos trabalhos lindos para mostrar. Com certeza a gente vai chamar o Márcio em outras ocasiões para
para falar um pouco mais sobre tantos projetos, tantas curadorias incríveis. Eu queria passar para a Elisa, se você tiver algum comentário. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui, a gente passa para o Márcio, tá? Meu comentário é muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, gratidão, gratidão. Acho que não tem um jeito melhor da gente fazer um bom uso da tecnologia do que fazer esse espaço sem espaço, tempo sem tempo, sem barreiras, que é a verdade. Eu costumo dizer, né, que a gente pensava que a gente ia se teletransportar, que a gente ia se desmaterializar aqui, materializar aí na sua frente, e no entanto a tecnologia está permitindo o teletransporte de altíssimo nível, como a gente está tendo aqui. Eu saio dessa conversa muito enriquecida, muito agradecida, uma grande honra poder conversar com uma pessoa que eu admiro tanto e que tanto, né, trouxe para a gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, um ótimo final de semana. E, Márcio, logo mais estaremos aí respirando com você. Pode anotar. Oba. Eu queria falar um minutinho só. Eu me contive muito, porque eu adoro falar. Em vários momentos eu quis participar, porque esse projeto, para mim, se não é o projeto mais interessante de curadoria que eu vi, é um dos mais interessantes, sem dúvida. Eu acho que ele democratiza, de certa forma, a questão da arte de uma maneira que eu não saberia racionalizar, mas é que, como ali, nesse projeto, a arte é mais importante do que tudo, mais importante do que o artista, mais importante do que o curador, mais importante do que todas as questões políticas que, obviamente, envolvem qualquer situação no mundo em que vivemos. Mas ali se dá um fenômeno muito raro, que eu já vi em outros tempos, né, onde o principal era a arte e que todos jogavam tudo que tinham para que a arte fosse a grande protagonista. E eu acho que nessa curadoria o Márcio consegue ressuscitar esse lugar, né? Não sei por quê, porque não é uma questão racional lógica, é o que eu senti acontecer ali. Enfim, eu tinha muitas coisas para falar, e obviamente acabou agora, não é a minha fala, não é a minha live, mas eu adorei, né? Eu conheço o Márcio, sei da inteligência dele há muito tempo, tive o prazer de trabalhar com ele, de ter alguns embates de vida com ele, o que eu acho também fundamental e importante, né? A gente se colocar nas nossas proximidades e nas nossas diferenças, porque se não for assim, não seria verdadeiro. E eu adorei e adoro muito sempre ouvir o Márcio falar, sem querer rasgar a seda, é porque realmente eu acho ele um grande curador e fiquei muito feliz de estar participando hoje, podendo ouvir e podendo, no finalzinho, falar um pouquinho, porque eu não aguento ficar sem falar nada. Então, Márcio, obrigada e obrigada a todo mundo que participou e obrigado por me aguentarem nesse finalzinho. Imagina, você é uma pessoa muito querida e eu queria agradecer a todos vocês, enfim, a ajuda preciosa da Jéssica, a ideia da Cristina de fazer eu falar, porque eu cada vez gosto menos de falar, e também as colocações da Elisa Steca, que são extremamente sensíveis. Enfim, é isso, e eu estou muito grato a todos vocês e muito feliz. E eu fico também grato que muitas mulheres estão me escutando. Eu costumo brincar dizendo que eu falo para as mulheres, eu não falo para os homens. Eu não sei o que isso significa, mas é um fato. E eu acho que o mundo é o mundo das mulheres, cada vez mais. Mas, enfim, então, vocês vão aqui no Respiração, tem um grande número de mulheres que participam e todas elas são extremamente alimentadoras da minha imaginação, do meu desejo de fazer um trabalho que eu mesmo, Henrique, não sei muito bem de onde vem e para onde vai, mas é essa pulsão que me empurra, enfim, e que eu fico muito feliz, inclusive, que uma pessoa como o Israel Klabin foi de uma generosidade enorme, porque ele não me conhecia quando eu fui trabalhar lá, fui indicado pelo Paulo Reckenhoff, aí só o fato dele ter aceito e ter confiado em mim não tem preço. Pois é, eu já estou lá há mais de 20 anos, é uma coisa de louco, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu ter a dimensão de um museu, porque por conta da dimensão do museu, que eu digo não, eu acho que é um grande museu, mas a dimensão desses museus
públicos que a gente tem hoje, desses museus blockbusters, né? Ou centros culturais, que trabalham com uma outra lógica, né? E eu acho que é muito difícil a gente equilibrar essa lógica entre a quantidade e a qualidade, que acabou se tornando uma exigência daquilo que eu chamo dos museus catedrais, que as pessoas vão, que eu acho que isso vai mudar, eu sei lá se vai mudar, eu também não sei o que vai mudar a partir da pandemia, não acredito muito que vai haver grandes mudanças, mas uma das mudanças de imediato vai ser que as pessoas não irão mais aos museus como em peregrinação, como se vai a uma igreja ou às grandes catedrais do mundo. Eu acho que o museu acabou ocupando esse lugar de peregrinação do imaginário do homem da atualidade, ou, enfim, da humanidade na atualidade. E, provavelmente, isso já está prestes a se acabar. Mas é isso. Enfim, muito obrigado a todos que participaram, a todos que enfim, me ajudaram e me deram coragem para eu poder falar, né? Márcio, muito obrigada pela sua fala, pela generosidade, pelo tempo. Elisa, muito obrigada pela sensibilidade sempre, essa artista tão envolvida com arte. A Jéssica, nossa escudeira, nossa força lá dentro do museu, e todo mundo que participou, os conselheiros, vários artistas aqui. Foi um prazer enorme estar com todo mundo e espero que a gente tenha outras possibilidades de estarmos juntos. Henrica, você vem um dia para falar do seu trabalho, e você fala à vontade, viu? Vai ser bem-vinda, sempre. Eu não vou parar de falar, vocês se preparem. Muito bom. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Obrigada, Márcio, beijos. Beijo a todos. Final de semana. Enfim, muito obrigado. Tchau. Tchau.